Matrix, aprendendo a jogar. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Mais uma live, a live do mês. Tema escolhido por vocês. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Gratidão a quem vai chegar, a quem vai assistir depois, a quem vai me mandar o resultado do exercício. Muito feliz de estar aqui com vocês. Oi, o pessoal já tá chegando. Quem já estiver aqui, primeiro eu quero agradecer a presença e segundo quero pedir para vocês me dizerem se o som e a imagem estão ok. Tá dando para me escutar? Tá dando para me ver? Tá tudo claro? Me falem, por favor. Vou agradecer muito. Compartilhem também, tá? Por favor, com as pessoas que vocês querem, sentem que podem ser beneficiadas com o tema de hoje. E a gente vai começar porque hoje o tema é muito especial e também é um tema delicado, tá? Mas eu sei que quem tá aqui tá pronto para ouvir. Quem não tiver, vai sair no meio da live, tá tudo bem. O importante é que quem tiver aqui, quem ficar até o final, tá pronto para acessar o que é realmente viver a quinta dimensão e como efetivamente sair, né, de dentro de você mesmo, das amarras que a Matrix causa. Então vamos lá, tudo ok, bem-vinda, som e imagem. Podem me dizer de onde vocês falam, adoro saber. Eu tô de mudança, gente, depois eu conto as novidades quando efetivamente acontecer, mas quero agradecer, independente de qual tempo, espaço, consciência você tá, a gente tá junto, porque a nossa consciência não tá limitada a essa dimensão. Tudo certo, né? Portal Cure-se, gratidão pela presença, gente, gratidão. Antes de mais nada, já peguem papel e caneta, tá? Como sempre, as lives que eu faço são aulas terapêuticas, então eu vou trazer o conhecimento, né? Mas vou também provocar o autoconhecimento aí em vocês. E no final a gente vai fazer aquele exercício multissistêmico que eu recomendo muito você fazer agora comigo aqui ao vivo, porque você vai poder compartilhar o resultado aqui e eu vou analisar e quem estiver assistindo vai poder, né, também aprender com tudo isso e vai poder se inspirar e vai poder fazer perguntas. Vamos lá, deixa eu ver aqui, Portal Cure-se, São Paulo Centro, sou paulistano também, saudade. Sou Marilena Massol, Costa do Rio de Janeiro. O meu nome é Lu Fernandes e eu tô nesse momento na Califórnia. O objetivo da palestra, deixei o título, tá dando pra ver em algum lugar? Matrix, aprendendo a jogar, gente. Qual a minha formação? Eu sou terapeuta sistêmica e multidimensional, mas a minha formação não se resume a isso. A minha formação, a maior parte dela é experiência de vida, porque eu chego aqui para falar o que eu aprendi vivendo também e nos atendimentos. Vamos ver o que mais. É isso, gente. Então vamos já começar? Prontos? Papel e caneta? Não precisam anotar, a não ser que vocês queiram, tá? Mas a gente vai começar falando. Essa live e todo o meu trabalho é voltado para quem? Para despertos que já entenderam que a Matrix é uma realidade e que estão prontos para ver a verdade e que querem ter uma vida, como a gente chama, de consciência de quinta dimensão, tá? Quem ainda tá preso em paradigma, ainda tá muito envolvido com o próprio ego, né? Como uma pergunta aqui, né? Qual a sua formação? Enfim, se tiver muito preso ainda nisso, questões, dogmas religiosos, sociais, ou vai ficar aqui e vai abrir a cabeça, porque tá curioso, tem humildade para aprender, né? Tá no lugar de aprendiz, ou não vai gostar, e tá tudo bem, tá? Então, quem ficar aqui é porque tá pronto para ver, tá pronto para ouvir, tá pronto para cuidar da própria vida, né? Marilena, gratidão. Michele Piranga, sim. Maravilha, bem-vindos todos que estão chegando. Deixa eu respirar, gente, porque eu chego tão animada que eu fico até com falta de ar. Momento, vou tomar minha aguinha. Respirem também, porque hoje vai ser um respiro nas notícias que a gente está sendo bombardeada e eu sei que o algoritmo faz a gente ficar exposto a tudo isso, mas é um respiro que vai ter ação.
Você vai ativamente aprender o que fazer nessa situação toda que a gente tá vendo, que graças a Deus, né, tudo tá saindo, tá vindo à tona, mesmo que a gente entenda que nada é por acaso, tudo é intencional, mas é o que eu sempre falo, gente, 1000 vezes melhor a gente ver, a gente perceber o podre do mundo do que a gente viver numa ilusão. Então, como já disse um mentor querido, multidimensional, a desilusão é um grande presente. Certo? Vamos começar então? Bom, gente, então, antes de tudo, né, o tema da live, Matrix aprendendo a jogar. Eu deixei ali numa das chamadas dos posts que a gente não sai da Matrix, gente. Essa é a primeira desilusão que eu vou provocar aqui em vocês. Não tem como sair da Matrix. E por que não tem como sair da Matrix? Porque a gente vive em uma dimensão material também, uma dimensão de consciência que opera nessa estrutura, tá? Mas a gente pode navegar nessa estrutura com mais autonomia. Então, para que a gente possa entender tudo isso, eu trouxe aqui a primeira coisa. O que é a Matrix? Quem chuta aí? O que vocês acham que é a Matrix? Vamos ver. Quero saber como que tá o entendimento de vocês. Bem-vinda, Cláudia, Deia, Mi, já falei, Purificourinhos, Marilene, já falei, Michele. Quem que chuta aí? O que vocês acham que é a Matrix? Quero ouvir, pelo menos uma pessoa. Eu quero ouvir de vocês, quero saber a participação de vocês. O que vocês acham que é a Matrix? A Michele, um jogo com regras impostas. Sim, eu diria mais, né? O jogo, na verdade, é a gente saber navegar, mas é uma estrutura imposta mesmo, né? Maravilha, Mi. Vamos lá. Em alguns pontos eu vou ler, porque eu estruturo melhor a minha ideia de forma objetiva lendo, mas a gente vai comentando, tá? Então, o que eu fiz aqui, né? Eu preparei a nossa aula e eu coloquei o que é a Matrix. A Ana falou, um governo que controla, manipula. Ana, vou te dizer mais, não é um governo. E o governo é só um bonequinho. Tem uma estrutura muito maior. Mas tem a ver, tá lá, né? Tá participando. É um oculto, é tudo oculto, né, gente? Mas agora tá aparecendo. Mas vamos lá, o que é a Matrix? É uma estrutura de paradigmas limitantes de controle e manipulação da consciência da humanidade terrestre. A Cláudia, somos manipulados e não somos donos da nossa vida. Isso é o que eles querem, né? Mas a gente aprende a jogar, a gente consegue tirar isso da gente, né? Tirar essa ideia aí, tá? Certo? Então, estrutura de paradigmas limitantes de controle e manipulação da consciência da humanidade terrestre. Certo? Esse negócio aqui, ele não tá presente só aqui na 3D. Quem já viu aí meu conteúdo, já assistiu minhas lives, principalmente a live do tempo, vai entender o que eu tô falando. A gente precisa entender de multidimensionalidade, começar a estudar isso, para saber que tem muito caroço nesse angu, tá? A Cláudia tá falando, sair não é fácil. Você não vai sair, Cláudia. Esquece isso, sai dessa ilusão. Saia da ilusão. Ninguém sai da Matrix. A gente, na verdade, tira ela da gente, tá? Mas a gente continua navegando nela, tá bom? Essa estrutura, gente, ela é presente na 3D e na 4D da matéria e da consciência, tá? O que é a 3D da matéria? Vamos lá. 3D da matéria é essa estrutura que a gente vive aqui, que é a natureza, né? Os corpos biológicos, que mais? Se a gente pensar, por exemplo, na história da humanidade, né? Quando os povos antigões lá, né? Das cavernas, né? O pessoal que ainda não estava organizado em civilizações maiores. Tudo isso é a 3D da matéria, essa estrutura biológica, o planeta em si, né? Mas a gente tem também a 3D da consciência. A 3D da consciência é o quê? É quando a gente acha que a vida é isso aqui, né? Então, acordamos, né? Nos aprontamos, vamos trabalhar, a gente estuda, cuida das crianças, né? Se é casado, se não é casado, ou tem que casar, a gente volta, não sei o quê, envelhece e morre. E pronto, acabou,
né? Então, essa é a consciência de 3D. Só que essa consciência, ela não é de agora, né? Ela já existe desde que as civilizações começaram a se formar. Então, é uma estrutura natural de nível de consciência que não tá errado, tá? Para lidar com tudo isso, com a realidade da vida. Só que aí entra a questão da 4D, né? Eu não vou aprofundar aqui, tem uma live falando disso, mas a 4D da matéria e da consciência tem a ver com o tempo. Só que não é um tempo simplesmente esse do relógio. Tem a ver com a nossa consciência, onde ela tá, onde a gente coloca a nossa consciência, o agora. Então, a 4ª dimensão também é o que a maioria aí conhece como mundo espiritual. Então, por que eu tô falando isso? Imagina uma história assim, ó. Histórias que eu já peguei aí nos meus mais de 10 anos de trabalho e mais de 30 estudando, né? Todas essas coisas que eu trago aqui. Imagina a situação de uma pessoa que tá aqui vivendo normal e ela acha que a vida acaba aqui, certo? Só acaba depois que ela morre, né? Só que aí ela morre, né? O corpo físico dela perde a energia e ela vai para o mundo espiritual, certo? Ela vai para outro lugar, outra dimensão física, né? E nessa dimensão, ela continua vivendo, ela não percebe, ela tá pairando ainda aqui, ela não percebe que ela saiu do corpo físico. Essa pessoa está vivendo na 3D da consciência e na 4D da matéria, tá? Eu não tô falando de Matrix ainda, eu tô falando só para vocês entenderem, né? Tô puxando vocês, levando vocês pro raciocínio que eu quero chegar. Beleza, é isso. A pessoa vive nesse nível de consciência. Ela continua vivendo, achando que tá aqui, viva, né? Mas ela não tá nessa dimensão. Então, isso é o que acontece com a maioria, tá? E isso não está restrito a pessoas simples e ignorantes. Não, tem pessoas que são estudadas, mas que deixam predominar pelo ceticismo, né? E essas pessoas podem viver dessa forma também, tá? Aí a gente entende o quê? Ok, beleza, isso fez sentido. Mas e o que é a Matrix? Como eu já falei, a Matrix é uma estrutura de paradigmas limitantes. Essa estrutura foi criada por outras consciências que têm interesses que estão completamente avessos à evolução, ao progresso do humano terrestre, tá? Só que isso foi montado, foi finalizado o plano em momentos específicos da história da humanidade. Vamos dizer assim, que eu não vou entrar nesse detalhe porque o foco é como aprender a jogar, né? Mas eu preciso trazer um pouco disso para contextualizar. Digamos que na Revolução Industrial a gente encontra esse trabalho todo, né? Toda a estrutura que estava sendo criada foi finalizada, né? Nessa época aí da humanidade. E isso, gente, se vocês forem pesquisar, muitos de vocês já devem saber, a gente entende que existem famílias tradicionais, centenárias na humanidade, que coordenam há séculos tudo isso e sustentam essa estrutura. Só que essas consciências não são as donas do mundo. Como eu falei, elas são bonecos, fantoches. Muitas acreditam que são elas que cuidam de tudo isso, mas não são. Outras sabem, sim, que vem de patamares maiores de consciências negativadas, que a gente chama, e que, gente, tudo isso que eu tô falando não é misticismo, não é fantasia. A gente tá vendo cada vez mais isso ficar aparente. E quando a gente abre o olhar sistêmico e multidimensional, que é a abordagem multissistêmica, a gente percebe que isso é muito mais lógico, racional e palpável do que a gente imaginava, tá? Então, essa estrutura toda, ela foi criada para sim manipular, controlar a gente, para que a gente atenda, sustente tudo isso. Então, nós, gente, quando estamos na terceira dimensão da matéria, na terceira dimensão da consciência, a gente inevitavelmente vai entrar nesse jogo. É assim que opera
a realidade aqui na Terra, tá? Então não tem como a gente sair disso, porque é a característica da humanidade de terceira dimensão da consciência e da matéria. Só que quando a gente começa a despertar a consciência, a gente começa a questionar, fazer perguntas, né? E geralmente começa com quem sou eu? Quando a gente faz essa pergunta, quem sou eu? A gente começa a acender o alerta, né? Porque a ideia, o que que é? É viver num automático. É a gente vir para esse mundo já aprendendo que a gente precisa seguir aquela cartilha. Se a gente não segue aquilo, a gente é louco, a gente é mal sucedido, a gente é folgado ou a gente é pilhado, não sei. Tem N adjetivos. Mas o fato é, fugimos daquela programação, então nós estamos errados, tá? Tá dando para entender, gente? Deixa eu ver aqui os comentários. A Ana perguntou, Anunnakis reptilianos? Sim, eu não vou entrar na questão dos Anunnakis, porque assim, gente, nada do que eu falar aqui que eu não tiver estudado, comprovado, praticado na minha vida e checado em nível multidimensional, eu não confirmo, tá? Vocês ficam à vontade para fazer as pesquisas de vocês, assim como eu faço. Eu só trago aqui o que eu realmente fui atrás, assim, esgotei, porque eu sou chata, tá? Eu sou aquela chata que faz trocentas perguntas. Mas os reptilianos, sim. Entretanto, os reptilianos, assim como nós somos humanos, nós somos da espécie humana terrena, os reptilianos, eles também são da espécie deles. Só que não são todos, assim como nós, que são terríveis. Portanto, aliás, desculpa, portanto não. Mas a gente precisa lembrar que existem alguns que se reformaram, tá? A maioria sim, tá a serviço dessas agendas que não tem interesse que o ser humano se desenvolva, porque se a gente se desenvolve, a gente deixa de ser alimento. Quem aí assistiu Matrix? A cena quando o Neo percebe aonde que ele tá, né? Que ele tá naquela... Ai, gente, vou dar umas tossidinhas, tá? Porque começa a falar, eu fico empolgada, minha garganta começa a coçar. Naquele tanque, né, onde ele via que tinha várias pessoas naquela situação. Claro que ali tem alegorias, mas em essência a ideia principal tem a ver com aquilo. Então, uma vez que a gente acorda no tanque, a gente deixa de ser alimento, porque a gente vai fugir dali, né? Que mais? A Ana também falou controle, poder, exato. Aqui esse poder, ele é ilusório, né? Porque ele tá limitado a pessoas que não questionam a vida, não questionam a si mesmas. A Michelle Rockefeller, acho que é os Rockefeller, acho que é, né? Eu não vou lembrar de todos os nomes, mas sim, tá? Essa é uma das famílias que controlam, inclusive, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver um desses grandões falando exatamente o que eles queriam fazer, né? Tá tudo muito claro, gente, é só pesquisar. Ele declarou ali exatamente qual era a estrutura de ensino, principalmente, inclusive aqui nos Estados Unidos eu vejo isso muito claro, que ela é feita para que a gente entre nessa rodinha do rato. Eles vivem na energia do medo e sofrimento. Exatamente, eu vou falar disso. Michelle, tá ótima a explicação e falar no início da criação traz uma ótima base. Exatamente. Oi, Zé, tudo bem? Então, é isso, tá? Vamos lá. Deu pra entender essa parte? Deu, né? Se não deu, vão me perguntando. Aí, gente, lembra que eu falei que isso não começa aqui? Não são essas famílias que mandam. Elas podem achar que sim, mas não são elas. Tudo isso, gente, vem de uma estrutura de consciências multidimensionais. Eu não vou conseguir entrar nisso aqui de novo, mas vocês podem me pedir, eu posso trazer em forma de live. A Terra, o humano terrestre e o planeta em si, ele é um projeto, né? Inicialmente foi um projeto. Esse projeto, ele tinha várias consciências, vários grupos envolvidos, grupos de várias áreas galácticas e multidimensionais. Então, em dado momento,
essas consciências começaram a divergir né, de opinião e de resultado, porque a gente está falando de consciências, os seres humanos, que têm, né, começam a ter livre-arbítrio e começam a fazer, escolher coisas, tomar decisões que podem fugir do que eles esperavam. Então, começou a dar algum problema ali e aí começou a ter essa divergência. Então, um lado ainda aposta na gente, que quer e vê potencial para que a gente continue se desenvolvendo. Porque uma vez que a gente se desenvolve aqui, a gente também entra de forma favorável para esse grande grupo que trabalha olhando para níveis galácticos e cósmicos, né? E outros não. Outros querem ser alimentados na necessidade deles. E eles não querem que a gente se desenvolva. Eles querem que a gente continue sendo alimento. Então, esse é o ponto importante. Por que eu falo disso? Porque a gente vai ver, estamos vendo e continuaremos vendo notícias que vão mexer com a gente. Desde problemas políticos que ninguém aguenta mais, coisas sociais, divergências, polarização, embates, questões de conflito religioso, questões também, né, toda essa crise imigratória, questões ligadas ao que a gente está vendo aí do caso, que eu nem quero falar o nome, mas de toda essa rede que tem a ver com a energia da sexualidade, eu vou falar um pouquinho disso. Tudo isso, gente, tudo isso. Óbvio que a gente vai ficar indignado e precisamos ficar, porque sem indignação vira banalização e nada muda. Mas a gente precisa entender que perder tempo discutindo, entrando em conflito por lados é exatamente o que essa agenda quer. Eles não querem que a gente mude o fluxo, eles querem que a gente mantenha. É a mesma coisa se a gente colocar 2 ratinhos no laboratório, numa situação X, onde a gente quer que eles entrem em conflito. Então, a gente vai criar uma ambientação nesse experimento, seja lá qual for, para gerar esse conflito. Só que imagina que os ratinhos, ao invés de fazer isso, eles se comportam de forma diferente. Por alguma razão, eles decidem não se confrontar, mas se unir para, por exemplo, conseguir dividir o alimento, entende? Isso é o bug do sistema. Então, quando a gente se recusa a entrar nesse jogo, esse é o primeiro, gente. É o primeiro que, se você não concorda comigo, você já vai sair dessa live agora. Se você ainda quer ficar brigando em comentário na internet, defendendo pessoas, seja político, seja líder religioso, qualquer pessoa que você pega a sua energia para defender, você tá entrando no jogo. Porque as pessoas são pessoas comuns, elas têm uma coisa que eu vou falar aqui bastante e a gente vai explorar aí a de vocês, sombras. Essas pessoas não precisam ser defendidas. Quem precisa de defesa? Os incapazes de se defender. Quem nesse mundo hoje, de terceira dimensão, da matéria e da consciência, está nessa categoria? Crianças, animais e pessoas que não têm condição de mobilidade, tipo velhinhos que estão com problema, né, também psiquiátrico, pessoas nesse nível que ficam realmente dependentes dos cuidados de outras. Essas pessoas precisam de defesa, as outras não precisam. Então, se você tá aqui nessa live, se você tá afim mesmo de tirar a Matrix de dentro de você, a partir de hoje, renuncie em entrar em discussões, em escolher lados e em defender pessoas que você não sabe de onde elas vieram, você não conhece os sistemas que elas vieram, você não tá sabendo o que tá acontecendo dentro dessa pessoa, a energia dela você não conhece, você não sabe quem é esse ser multidimensional. Por que que você tá pegando o seu tempo para defender? Pega esse tempo e olha para você. Defende a si mesmo. Defende a sua essência. Defende a oportunidade que você tem de estar aqui vivendo essa vida, seja lá como for.
Não gaste a sua energia com quem você não conhece, com quem você acha que vai atender alguma necessidade sua, do seu inconsciente aí. Mas é isso. A bronquinha chegou, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tudo isso é para baixar nossa frequência. Exato, não assisto nada, nem TV. Exato, também não assisto mais, eu vejo notícias sobre. É importante a gente estar informado de, assim, o que tá acontecendo. Eu brinco e falo assim, eu tô assistindo as coisas aqui da minha nave. Eu não tô me colocando num lugar de superioridade, mas eu tenho total poder de escolha de não escolher lado. Eu posso não escolher lado nenhum. Eu falo assim, eu escolho tudo, eu quero ver tudo. Eu não quero ver um lado só. Eu quero ver tudo, porque eu estou aqui como aprendiz. Eu escolhi estar aqui como aprendiz. Um aprendiz, ele não vai ficar escolhendo, eu quero aprender português, mas não quero aprender inglês. Não, o verdadeiro aprendiz, ele que fala, não, eu quero aprender. Me bota aí que puder, eu quero aprender. Então é um lugar de curiosidade, de espaço para expansão da visão. Né? Então a gente precisa estar aberto para saber o que está acontecendo, mas sem se envolver. Então vamos lá. Como que a gente fornece energia, né? Alguém já falou aí do medo e tal, mas vamos destrinchar. Como que a gente fornece energia para essa estrutura? Através da nossa energia vital. Quem aí assistiu a live da sexualidade também vai saber, vai entender o que eu tô falando. Essa energia vital, ela tem a ver com um conjunto de funções que espalham, distribuem essa energia através de nós aqui nessa experiência, que é a sexualidade. Eu não vou entrar em detalhes, quem quiser depois sai dessa live e assiste a outra, que lá eu coloquei, a sexualidade e as reais funções. Mas, de forma geral, as funções da sexualidade nas quais a gente é usado para servir de alimento é o poder de cocriar, a procriação mesmo de espécie, a troca, que envolve uma sensação de prazer, isso não é só sobre sexo, e a adultização da consciência. Essas são as 4 funções da sexualidade e é através delas que, se a gente não tá olhando para nada disso, se a gente tá viajando na maionese, eles utilizam a nossa inconsciência para se alimentar. Então, a adultização da consciência, o que é? Quando a gente tá fazendo o inverso, né? A gente assume o nosso eu adulto perante a vida. Quando a gente não tá fazendo isso, o inverso, a gente tá vivendo na nossa criança interior. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Outra coisa, quando a gente fala de procriação também, cocriação e a troca de prazer, a gente tá falando de polaridades feminina e masculina. Gente, isso não é sobre homens e mulheres, é também, mas o que eu estou falando é a origem. São polaridades, são forças complementares que geram resultados, geram vida, geram algo. Pode ser desde uma criança até uma estrutura planetária, tá? É como funciona esse universo de terceira dimensão, tá? Então, quando a gente usa essas energias de forma inversa, a gente coloca elas como antagônicas e não complementares. Então, eles usam a gente também quando a gente reforça esse antagonismo, tá? Então, não faço a menor ideia que eu tenho criança interior. Odeio os homens, odeio as mulheres. O que mais? Quando eu utilizo prazer de forma egóica e localizada. O que é localizada? Genitalidade. Não tenho a menor noção do tamanho dessa energia. Só penso em mim mesmo. O que mais? Quando eu procrio para alimentar o sistema somente. Eu aprendi que tem que ter filho. Então eu vou ter filho. Mas eu não tenho a menor noção do que é ser pai, ser mãe. Não sei como lidar com criança. Eu só tô tendo filho porque tem que ter filho. Então, se eu sigo tudo isso, pronto. Eu sou assim, alimento abundante para essas consciências e para essa estrutura que vocês estão vendo aí. Como que a coisa anda quando a sombra interna vira a sombra coletiva. Ou o inverso, né? Certo? Tá dando para entender, gente?
A Michelle. De uma forma geral, todos que estão ainda na consciência de 3D serão influenciados por essa pressão da Matrix? Sim, todos estamos sendo influenciados. Eu tô aqui fazendo essa live pra vocês, não quer dizer, gente, que eu tô zerada. Não, de jeito nenhum. Eu também tô fornecendo em algum nível, em alguma área da minha vida. E a gente vai entender por quê. Porque tem a ver com conteúdo inconsciente. Eu tenho um monte de conteúdo inconsciente. Claro, todo mundo vai ter. Qualquer pessoa, gente. Ninguém está isento. Por isso que a gente não pode acreditar que as pessoas, por melhores que elas aparentam ser, elas não vão em algum momento ter o deslize delas. Isso faz parte do processo. E é essencial que a gente pare de defender as pessoas, pare de colocar a nossa expectativa de que as pessoas são perfeitas e que elas não vão nos decepcionar. Gente, as pessoas não vivem aqui para atender a nossa necessidade. Então a gente precisa acordar para isso, tá? Boa noite, Joyce. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não quero deixar passar as perguntas de vocês, que eu sei que vocês adoram fazer as perguntas e eu quero responder. A Joyce, sou nova aqui, gostando bastante de ensinamentos. Bem-vinda, Joyce. Pode deixar suas perguntas. Seja bem-vinda na egrégora. Certo, agora vamos avançar aqui e entender a gente agora, na nossa vida prática. Já entendi que existe essa estrutura, que eu não tenho como sair dela, mas quando eu começo a fazer perguntas, eu começo a tirar ela de mim, né? Eu começo a dominar, ter autonomia na minha própria estrutura de consciência. Então, eu vou descolando, certo? Então, eu posso, por exemplo, um exemplo muito legal para falar que me veio agora. Muita gente, por exemplo, deixa a matrix da religião. Quando eu falo matrix da religião, eu não tô dizendo que a religião é ruim. Vocês nunca vão ouvir eu falando que uma coisa é ruim, péssima. Eu vou falar, sim, tem coisas difíceis, desafiadoras e que deixam a gente indignada, mas tudo tem uma função. Quando a gente olha pela perspectiva sistêmica e multidimensional, a multissistêmica, tá? Então vamos lá. A religião, ela é útil para várias pessoas que estão no nível de consciência que precisam de uma condução desse tipo, tá? Então, na vida daquelas pessoas vai ser útil. Não importa o que está acontecendo, de alguma forma vai funcionar ali para a pessoa, porque é a jornada dela, não é a sua que está julgando a religião, tá? Mas digamos uma pessoa que estava na matrix da religião, super envolvida, né? Operando naquele sistema de crenças. E aí, por alguma razão, acontece alguma coisa na vida dela, ela sai daquilo. E ela encontra, por exemplo, a espiritualidade. Ela começa a se interessar por temas como esses aqui que a gente está falando. E aí ela percebe que a religião, aquela prática religiosa, aquele templo, não está mais atendendo às necessidades dela. Então ela sai daquilo. Mas aí ela começa a descobrir essas coisas e começa a ficar deslumbrada. E aí ela quer, porque quer falar para todo mundo que todo mundo tem que despertar. Aí ela quer convencer a mãe, que tá há 60 anos indo na igreja, que ela tem que despertar. Ela quer convencer o namorado, que é super dedicado ali naqueles encontros espirituais lá no centro, que ele tem que se libertar, porque ele não precisa daquilo. E aí começa a ter um monte de problemas. E essa pessoa começa a acreditar que ela acessou um nível superior de realidade. E aí ela começa a achar que ela é especial. Ela começa a perceber que, sim, ela é co-criadora. Então ela vai mudar a realidade dela e dane-se quem não acompanhar ela. O que está acontecendo aqui? Ela saiu da matrix da religião, ela foi para a matrix da espiritualidade. Porque no meio de tudo isso tem conteúdo inconsciente. Não é porque ela acessou um conhecimento de que a matrix existe que ela se tornou um ser de luz. Ou que ela acessou conhecimentos assim de toda uma humanidade que agora ela está no topo do mundo. Não. Ela continua não olhando para si mesma.
Teve um post que eu fiz que viralizou, que eu falo disso, e aqui eu vou aprofundar um pouquinho para vocês, mas a ideia aqui é entender o seguinte: quando a gente sai da matrix da religião e vai para a matrix da espiritualidade, a gente tá só no mental. Então, eu posso pesquisar toda a história de todas as famílias que dominam o mundo, eu posso ser informada sobre geopolítica, eu posso saber de todas as raças negativadas, eu posso saber de tudo isso. Só que eu não tô cuidando do meu emocional. Então tá tudo aqui no mental. No mental, nossa, eu tô arrasando. Eu sei tudo. Me pergunta qualquer coisa que eu tô sabendo. Mas no emocional, tá tudo escondido. E aí eu me acho superior. Percebe? Então, aqui, gente, é um exemplo claro de que estamos a todo momento disponíveis para a Matrix. Quando a gente para de olhar para fora e olha para dentro, a gente entende o jogo. E olhar para dentro não é ver só coisa bonita. Porque sim, nós todos temos sombras tenebrosas. Eu atendo, e eu tô falando porque eu também já acessei sombras minhas terríveis. E que ao trabalhar essas sombras, elas se tornaram potenciais gigantescos na minha vida. Então, quando a gente quer ter autonomia sobre a nossa própria vida e sair desse controle, se a gente quiser realmente mudar o mundo, não tem ferramenta melhor, não tem sacada melhor nesse jogo que olhar para a própria sombra. O dia que a gente decide fazer isso, a gente desmantela a Matrix dentro da gente. Esse é o segredo que eu queria trazer nessa live, gente. Quando a gente aprende a jogar, é quando a gente olha para a nossa sombra. E a gente para ou diminui o olhar para fora, para a sombra externa, a sombra do outro, a sombra da minha mãe, a sombra do meu pai, a sombra do meu marido, a sombra do cachorro, a sombra do político, a sombra da invejosa. Olha para você. Nada do que está acontecendo no externo está totalmente desconectado da sua responsabilidade. A diferença é que você não sabe. Quando eu falo para as pessoas assim, a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é, as pessoas falam, então quer dizer que eu sou uma pessoa horrorosa? Não, não tô dizendo isso. Mas você é 95% do seu inconsciente. Você não é o seu consciente. O seu consciente é a partezinha que a Matrix domina. Tá dando pra acompanhar, gente? Porque aqui é assim, tá? Eu vou levar vocês, assim, pra reflexões profundas. Deixa eu ver se tem um comentário. Juliana, queria muito ouvir, mas com bebê pequeno está impossível. Vai ficar gravado, tá? Mas quem puder ficar, fica, tá? Eu quero ouvir vocês. Entendeu, gente? Essa é a sacada. Por que vocês acham que tem tanta gente, e tanta gente que eu tô falando, são sistemas, tá? Envolvidas nesses casos que a gente tá vendo aí, que estão aparecendo. Gente, eu tenho tanta coisa pra compartilhar com vocês, eu não tenho boca o suficiente e vida na 3D pra organizar, mas eu estou preparando coisas pra poder organizar pra vocês e falar tudo que eu descobri e ainda descubro. Eu faço parte de um outro trabalho que é multidimensional. Isso aqui é totalmente off, tá? Que tem a ver com a energia da sexualidade. Eu já presenciei, testemunhei coisas tenebrosas. Tudo que tá aparecendo agora, pra mim, não é novidade, infelizmente. Eu tive também experiências quando criança que não chegam aos pés do que tá acontecendo, mas eu sou uma criança que já, em algum nível, já sofreu abuso. Eu sei que muita gente tem isso na história, na própria história, mas não tem coragem de falar. E a energia da sexualidade, ela é a moeda mais valiosa que existe nessa dimensão e na quarta. Então, essas pessoas todas, esses sistemas, toda essa rede, porque é uma rede, gente. Não é uma rede só de pessoas poderosas da mídia. Tá todo mundo, não vou falar 100%, né, mas a Matrix é estruturada nisso.
Se a gente for pegar qual é a sementinha, a origem, vai, cava, de tudo isso que eu tô falando. É a energia vital. É a energia que a gente entende aqui como sexual. É a energia da vida. Essa história que tá acontecendo envolve não só questões de abusos, mas de ingestão, inclusive, que eu não vou falar o que aqui, mas vocês sabem. Utilização de material orgânico para se alimentar e para usar também para outras coisas. Então assim, gente, o que eu tô falando aqui, se você acha que eu tô sendo uma louca, então essa live não é para você. Agora, se o que eu tô falando tá caindo ficha aí, ou de alguma forma já passou pela sua cabeça, então você tá pronto para escutar e para mudar a sua vida. E eu não tô falando mudar a sua vida querendo te prometer mundos e fundos, não. Eu não vou prometer nada, você cuida da sua vida. Agora, o que eu posso te dizer é, cada vez que eu descubro essas coisas, eu percebo que vou correr para dentro. Eu vou correr para minha vida, eu não vou compartilhar, eu não vou contribuir com essas coisas. É como se eu gritasse assim, meu Deus, o mundo está se acabando. O que eu faço para ajudar? E Deus falasse assim, Luciane, olhe para dentro. É assim, gente, que a gente transforma o mundo. Não é falando, eu quero mudar o mundo. O mundo é maior que a gente. Na constelação, na visão sistêmica, a gente percebe que a força a gente recupera quando a gente se coloca no lugar de pequeno. E não é humilhante isso. Pequeno é eu sou menor do que a realidade que está aqui. Eu não sou maior que isso. Mas quando eu falo isso, gente, não é que a gente está submetido e não tem o que fazer. É de entender que é muito mais inteligente a gente se colocar no lugar de aprendiz da vida do que tentar ficar maior que a vida para mudar ela. Como se a gente fosse pai e mãe da vida. E não é assim, nós somos seres sistêmicos e multidimensionais, nós somos parte de redes e estruturas. É como se eu fosse um pedacinho de uma rede, uma rede planetária, pega a rede planetária, sabe? Eu sou uma das pérolas desse colar. E aí eu decido que eu tenho que sair do colar porque eu tenho que resolver o colar, tenho que consertar o colar. Gente, não é assim. Tá dando pra entender, gente? Uau! Sim, chave virada. Sim, estou chocada. Essa frase eu ouço tanto. Estamos nesse planeta por afinidade. Exato. Isso também é outra coisa. Se você acha que você é um alecrim dourado, o que você tá fazendo aqui? Você veio salvar o planeta? Entendi. Então tá bom. Então, vista sua capa de super-herói ou super-heroína e salve o planeta. E você? Você não tem nada pra salvar aí dentro de você, não? Será? Será que não tem nenhuma sombrinha assim, bem pequenininha pra você olhar? Vocês acham que Jesus veio pra cá e que ele já tinha aprendido tudo? O que vocês acham? Porque Jesus, deixa eu ir lá na terra porque tá um caos. Vou lá consertar. Vocês acham que Jesus pensava assim? No patamar dele, o perrengue dele é chique, entendeu? O perrengue dele é chique. O nosso é mais popular, entendeu? Mas Jesus, ele também tava na lida dele. As sombras dele talvez fossem brilhantes, não sei. Mas a gente não consegue conceber. Entende? Sim, chave virada. Maravilha, amo. Aliás, o arquétipo da chave é maravilhoso, tá, gente? Querem solução, querem abrir portas, utiliza o arquétipo da chave. Dourado de preferência. Uau, Joyce, chocada. Estou por fora, não sei o que está aparecendo. Bom, não sei o que você quis dizer. Daniele, me fala, por favor. Avisa o que tá rolando. O que tá rolando? O que tá rolando?
tem muitas coisas rolando. Me fala exatamente sobre o quê. Sem problemas falar no adenocromo, já está escancarado. Assim, tem muita coisa, gente, que eu não me associo com alguns termos, porque muita coisa eu acesso através de conhecimento multidimensional. Então, os termos que eu recebo e que eu acesso, às vezes não são os mesmos, né? Mas o entendimento pode ser, tá? Olhar para dentro, manter a frequência elevada, ser amor descondicional. Não é fácil, mas vamos conseguir, exatamente. Sem problema falar na PEDO, que também a empresa fala o tempo todo, o que ao meu ver é muito positivo para cuidar das pessoas. Sim, é que eu não quero aprofundar nesse tema aqui, mas isso tudo, gente, vocês vão entender que eu vou chegar lá nessa parte, né? Por que essas coisas acontecem. Como acelerar essas crenças limitantes do inconsciente? Acelerar, você quis dizer como transmutar? Autoconhecimento, gente, todo dia. Escovou o dente, tomou seu banho, comeu, autoconhecimento também, tá? As sombras, muito bom, Thiago, oi, Ti. As sombras, você estava falando do que está aparecendo aí, não sei o que é, estou por fora. Acho que precisa... Ah, tá. O que tá aparecendo, gente, os escândalos relacionados a abuso, né? Acho que algumas coisas eu não posso falar aqui porque pode cair a minha live. Mas abuso de pessoas de idade baixa, de mulheres, né? De comercialização de tudo isso. E também de possíveis consumos de alguns tipos de coisas que não deveriam ser consumidas, tá? Ok, vamos lá. Aprofundando. Ok, eu entendi que eu preciso olhar para as minhas sombras para tirar a Matrix de dentro de mim. Então, como a gente faz isso? A gente precisa olhar para o nosso mundo inconsciente, mental, emocional, espiritual, energético e até o físico, material. Como que eu viro alimento pelo mental? Pelo meu mental. Crenças limitantes e programações mentais. Qualquer ideia que é plantada no nosso corpo mental, sim, nós temos corpos, tá? Somos seres multidimensionais, não esquece. Qualquer ideia plantada no meu corpo mental, transmitida em nível sistêmico. O que significa isso? Coisas que eu escuto desde pequena, seja na minha família, seja na televisão, nas mídias em geral, seja no grupo religioso que eu frequento, nas vertentes sociais, políticas, filosóficas, qualquer coisa aí que vocês queiram. Às vezes, uma amiga que eu tenho, que eu tinha na infância, pensava de um jeito, trazia do sistema dela, trocava ideia comigo e eu, nossa, olha, pode ser isso. E eu começo a incorporar isso. Nesse nível, eu não questiono, tá? Vou contar uma historinha aqui pra vocês, que eu gosto muito, que fala disso. Vocês já devem ter ouvido, eu vou contar aqui mais ou menos do meu jeito, tá? Não sou boa de replicar piada, essas coisas, mas não é uma piada, mas é uma historinha. Existiu uma moça casada que decidiu cozinhar um peixe, que era uma receita de família. Ela lembrava que precisava de uma forma específica, porque o peixe tinha que ser inteiro. Era assim que ela tinha aprendido. Só que ela não tinha aquela forma. E aí ela liga pra mãe dela e fala: mãe, eu vou fazer aquela receita da avó, mas eu preciso de uma forma maior, porque a que eu tenho aqui o peixe não cabe inteiro. Aí a mãe fica: nossa, filha, eu também não tenho. E agora, não sei o que, aquela coisa toda. Aí elas decidem viver com a avó. E a avó fala assim: ué, você não precisa de uma forma desse tamanho, é só picar o peixe. É só cortar o peixe. Aí a filha: mas a receita não era o peixe inteiro? Não, eu fiz desse jeito porque foi mais fácil ali pra mim. Mas não precisa ser o peixe inteiro, você pode cortar. Percebe? Deu pra pegar a história? Então assim, gente, a gente precisa questionar tudo, principalmente as nossas convicções. Aquilo que a gente tem uma certeza absoluta que não tá batendo no cardíaco, é uma certeza que fica aqui na cabeça. Não, mas gente, é assim, com certeza é assim.
Sempre foi, eu nunca questionei. Então passe a questionar. É assim que eles começam a plantar a sementinha na nossa cabeça. Inclusive, é assim que muitos dispositivos são instalados em nível multidimensional, os chamados chips. Tudo que eu falar aqui que interessar vocês, eu vou pedir para vocês me mandarem mensagem ou no meu WhatsApp ou no meu inbox, falando: Lu, você falou na live de tal coisa, você pode fazer uma live mais aprofundada sobre isso? Eu preciso disso, para eu poder trazer para vocês essas coisas e me ajuda a organizar tudo que eu tenho para falar, tá? Que a tia Lu aqui, gente, olha, se tem uma pessoa que quer falar todas as coisas, sou eu. Porque vocês me perguntam e eu preciso organizar. A Michelle, tipo um insight. Sim, às vezes tem já uma programação sua aí de desenvolvimento e como se fosse assim, né? O nosso eu superior já dá uns estalos aí na gente, do tipo, questiona isso daqui, por que você tá fazendo isso desse jeito? E a gente começa, deixa eu perguntar, entendeu? Fala tudo. Então, eu quero falar tudo, mas conforme vocês vão me falando o que vocês querem, eu vou organizando melhor. Certo? No mental é assim. E no emocional? Eu vou deixar o emocional por último, que ele é o mais interessante. Energético. Ok. Tô lá na minha rede social. Aí aparece uma notícia dizendo alguma coisa ali, sei lá, qualquer coisa que me faz falar, nossa, olha, com certeza, eu confirmar a minha crença, né? E eu falo, tá vendo? Aconteceu isso, tá confirmando a crença que eu acredito. Ou, aquela pessoa não é confiável, aquele fulano é corrupto, aquela ciclana artista é promíscua, sei lá, qualquer coisa aí, a gente olha a notícia e fala, é isso mesmo. Aí o algoritmo, que é uma programação, não preciso falar disso, né, gente? O algoritmo das redes sociais programa a gente absurdamente. Começa a aparecer um monte de post e notícias sobre esse mesmo tema. O que acontece com a nossa energia? O que tá acontecendo agora com essas notícias? E eu tô falando de um lugar que também tá sendo afetado. Eu tô tendo que fazer um trabalho gigantesco para manter minha linha aqui. A gente baixa a nossa energia. A gente desqualifica a nossa energia. Quando a gente desqualifica, alguém comentou aqui, eles se alimentam do medo. Eles se alimentam do medo, da revolta, da mágoa, do ressentimento, da escassez, do pensamento, né, de acreditar na escassez. Tudo isso eles se alimentam. Então, se eu começo a ver essas coisas e começo a ficar alterada do tipo, ai meu Deus, tá me fazendo mal esse negócio aqui. Eu tô ficando nervosa. Eu vou fazer um comentário, eu vou xingar essa pessoa, eu vou xingar o político. Eu vou xingar a pessoa que tá xingando o político e não sai dessa vida. Pronto, já de bandeja você tá entregando a sua energia, tá? E aí, gente, a pior coisa que a maioria das pessoas não percebe é que não é só sobre a sua energia. Não é só sobre você ficar mal. Isso tudo vaza para o seu ambiente familiar, porque você vai ficar irritada ou irritado, você vai começar a ficar mais sensível a possíveis discussões. Se você ainda resolver falar desses temas com alguém da sua família, é capaz de vocês terem uma ruptura por causa disso. Você vai trabalhar azeda, você vai emanar que você não tá vendo. Muitas pessoas veem, eu vejo várias vezes, não sempre, mas assim, gente, é tenebroso a característica da forma dessa energia. Se a gente conseguisse ver e a gente está já a caminho de ver, na hora a gente ia falar, pelo amor de Deus, olha o que eu tô espalhando, eu tô sendo uma portadora de lixo energético, porque eu simplesmente ignoro a minha energia, eu ignoro quem eu sou, eu ignoro a minha potência, eu tô entregue completamente, servindo de alimento para tudo isso, e a minha vida como que tá a minha vida? Cheia de problema. Então a gente precisa prestar atenção. Nós somos seres sistêmicos e multidimensionais. Eu vou falar isso 1 milhão de vezes. Você não é um ser isolado. Não adianta apertar o botão de... Porque você que vai se... Não adianta você falar, não tô nem aí pra aquela fulana lá. Não, minha amiga. Você que tá se
Tá dando pra entender, gente? Hoje eu tô pegando firme porque a energia está pedindo. Fora que volta tudo na mesma medida. Exato. Nossa, exato. Gente, eu tô aqui pra desiludir vocês, tá bom? Eu não tô colocando vocês pra ficar mal. Eu tô colocando vocês assim, ó. Gente, acorda, pelo amor de Deus. Vamos acordar? Porque quem tá aqui quer. Quem não quer, então tchau, gente. Tchau. Muita luz pra vocês, tá? Energeticamente. Agora, espiritualmente. A Michelle perguntou, a meditação ajuda, né? Ajuda a você se colocar na 4D da consciência, no agora. Você se posicionar no eu agora, tá? Ajuda e a controlar esse universo mental que tá uma zona, tá? Gente, se o energético, a gente é portador de lixo, imagina uma pessoa que é um próprio lixo. O que é? Ela tá fedendo, entendeu? Tá tudo estragado. O que ela vai emanar? Ninguém quer chegar perto. Quem que vai se atrair por isso? Entendeu? Espiritualmente, gente, a coisa piora. Lembra que eu falei que não somos seres isolados? Cada lixo que eu emano, em qualquer nível, imagina essa ideia que eu falei. Você tá lá poluída com a energia das redes sociais, com as notícias, você tá negligenciando o seu campo energético, seu universo, e você tá emanando essa energia e vai lá e resolve discutir a política com alguém da sua família. E aí vocês rompem a relação por causa disso. E o espiritual, vocês nunca mais se falam, tá? Vocês romperam, não se falam, tem ódio profundo, porque cada um é de um partido político. Nossa, gente, que motivo bom, né? Motivo assim, realmente da gente falar, nossa, esse motivo vale a pena, né? Gente, vale a pena. Aí rompe, acabou essa vida, aí você vai ver uma vida paralela, que a gente chama também de vida passada, esse é outro tema que a gente pode falar. E aí você fica lá presa no mundo tal do espiritual, cheia de enrosco, porque aqui você teve uma ruptura com seu irmão, porque ele tinha um partido político diferente. E aí você fica carregando isso por todas as suas realidades. Gente, eu fico com vergonha de pensar nisso, de eu fazer um negócio desse. Eu fico constrangida perante as consciências. Eu não sei vocês, mas eu fico com vergonha. Então, o que eu faço? Corro pra dentro. Vamos ver mais. A Ana, eu amo. Não sei o que você ama, mas deve ser legal porque você pôs risos. Boa noite, Dani. Lu, você pode dizer o que pensa sobre karma? Você acredita que realmente existe? Dos questionamentos, estudos e prática que eu faço, né? E atendimentos também, gente, porque tudo eu passo nos atendimentos. O conceito é de ajuste. Por exemplo, quando a gente fala de justiça, eu não vou entrar para não sair muito da live, tá? Mas quando a gente fala de justiça, a gente ainda tá falando de um paradigma um pouco mais fechado. Eu aprendi que a gente troca justiça por ajuste. Porque o ajuste, ele é nesse nível sistêmico multidimensional, ele não é pessoal. Ele vai fazer o que precisa ser feito para ajustar um desequilíbrio, igual um encanamento de um prédio, né? A gente não vai fazer justiça no encanamento, a gente vai ajustar o encanamento. Então, a gente vai procurar onde começou o problema. Então, a coisa é mais lógica do que emocionada. Por isso que precisa estudar conhecimento e praticar autoconhecimento, tá? Mas a ideia é a mesma. Realidades paralelas, todo mundo tá pedindo, mandem. O melhor é ficar cuidando da nossa própria energia. Exato, cuidemos da nossa própria vida. Mas, claro que ao fazer isso, a gente tá emanando e contribuindo de forma positiva pro todo. Não é pra ficar alienado, tá? Não é pra banalizar o sofrimento das pessoas e do que acontece. É só você não perder a sua energia com isso. Acelerando, que a gente já vai chegar no exercício. Certo? Agora bate o emocional. Aqui é onde a gente cai no jogo de verdade, porque aqui é onde estão as nossas feridas e traumas emocionais não vistos, o que a gente chama de sombras. O que são as sombras, gente? São situações desconfortáveis, tristes,
sofridas, qualquer coisa que não teve prazer. Foi exatamente o oposto. A gente não soube lidar, a gente coloca pra debaixo do tapete. A gente esconde, vai lá pro inconsciente, vira a sombra, fica num quartinho escuro. E a gente tranca e não olha nunca mais. Só que é isso que tá operando na nossa vida, né? O Jung falava, não exatamente com essas palavras, porque eu não lembro, nunca consigo replicar exato, mas a ideia, né? Tudo aquilo que a gente rejeita, cresce. Então, se eu rejeito, se eu ignoro, se eu negligencio as minhas sombras, vai crescer. Esse povo todo, nessa rede toda que a gente tá vendo, que não é só das questões de abuso aí, mas de política, sistema financeiro, sistema médico, farmacêutico, tudo isso, mídia, estética, tudo isso, eles pegam a gente pelas nossas sombras. Se eu acho que o meu corpo tá errado, o que eu vou fazer? Eu vou ficar desesperada para consertar o meu corpo. Então, tudo que tiver me falando que vai consertar o meu corpo, me pega. Se eu tenho uma vida sexual insatisfeita porque eu não tive instrução do que é uma vida sexual com prazer, porque ou não falaram nada, ou disseram que é pecado, ou que é sujo, que, sei lá o que for, aquilo vai ficar escondido. O que vai acontecer? Quando o meu corpo, a minha energia estiver excedendo, tiver com essa energia excedida, eu preciso dar vazão. O que eu vou fazer? Apareceu alguma pessoa que quer coisa fácil, ou um conteúdo adulto, que pra mim não é nada adulto, pra mim é exatamente o contrário, é infantil, né? É imaturo, melhor dizendo. Eu vou cair. Aliás, esse é um outro tema, gente. Vocês estão vendo que eu tô jogando. Tema de conteúdo adulto. O que está por trás? O que está nos bastidores das cortinas dessa gravação desse filme quente? Que de quente não tem nada. Tá? Pegaram a gente no emocional. Pegam a gente pelo emocional. Se a gente tem um ego sem vigilância, ele é o maior ponto fraco. O conteúdo das sombras cresce e se torna uma isca. E aí a gente vê as sombras sistêmicas e coletivas, tá? Então, por exemplo, o que acontece, eu moro aqui do lado de Los Angeles. A energia aqui é muito densa. É um lugar horrível 100%? Não. Tem coisa positiva? Tem. Precisa olhar para isso também. Só que aqui é a sede da Matrix, gente. Aqui é a sede da Matrix. Então, a chance dessas coisas aparecerem pra gente aqui é muito maior. Se a gente não tem centramento, a gente cai facinho. Gente, é muito fácil. É a mesma coisa que receber dinheiro fácil. Tá dando pra entender? Baixa energia esses filmes, exato. Tem vários que são pra abrir os nossos olhos, né? Então, quando a gente fala assim de Hollywood, sim, tem muitos problemas. É uma fábrica de ilusões, mas recentemente eu fui até, né, nos estúdios. Mas se a gente vai olhando, por exemplo, com a nossa criança interior, como eu fiz, que eu fui pra Disney também, a gente, na verdade, dá como fala? Um drible, né? Na Matrix, porque eu tô usando a Matrix, é o que eu falei no post, eu tô usando a Matrix ao meu favor. Eu não tô indo lá acreditando que Hollywood é maravilhoso, que eu quero ser igual às atrizes, que todos os atores são lindos, maravilhosos e homens perfeitos. Não, eu tô indo lá pra curtir, pra me divertir. Então eu nutro a minha criança interior. É a mesma coisa quando a gente fala, não vou contar pra criança que não existe Papai Noel. Eu vou entrar na brincadeira pra manter a frequência daquela criança, a vibração do que é o universo infantil. Quando ela crescer, ela vai descobrir sozinha. Tá, vamos lá. Como não deixar a frequência cair? Autoconhecimento. Escolhas, o que significa que você vai tomar decisões diárias. Você precisa sempre estar em observação de você mesma, tá? Como eu acabei de falar, eu poderia ir na Disney e ficar reparando nos problemas e na ilusão e na falsidade, não sei o que, e ficar lá só reclamando. Gastei dinheiro para reclamar. Não, eu sei que é uma estrutura montada e que tem funcionários que estão cansados e que tem um monte de problema por trás. Eu sei, eu não estou compactuando com isso.
No momento em que eu escolho entrar no jogo com a máscara. Eu vou falar da máscara. A máscara da minha criança interior. Então, eu estou levando a minha criança interior para curtir. Mas eu tenho total consciência do que está acontecendo. Então, eu vou limitar o acesso a essa questão, né, na questão da minha criança interior. O ideal é olhar a sombra. Sim, sempre. Lu, e o aspecto chamado criança interior? Ouvi que tem que tratar. Tem. É um dos pilares, gente, inclusive da metodologia da multissistêmica. Seria dependências emocionais, lados energéticos também. Sim, tudo. Baixa energia, menina em LA. Entrei em uma rua que passei mal. Barra pesada. Exato. Estamos entendendo. Avatar Harry Potter. Sim. Eu estive, inclusive, aqui na Warner, tinha eu fiz um post, né? A minha criança interior tava assim, meu Deus, que fofo, que amor. Fiquei encantada. Pronto, gente. Não precisa também entrar na neura, porque aí você cai no jogo também. Como melhorar os pensamentos pessimistas? Autoconhecimento, gente. E o físico. O físico, a parte material, também vai receber tudo isso. Tá? O físico é sempre a última camada, gente, tá? Aí tudo vai acontecer, a gente muitas vezes mede o que a gente tá se expondo através do físico, tá? Então agora eu vou entrar nos pilares e aí a gente vai fazer o exercício. Quais são esses pilares que eu tô falando? Um deles é a sombra, que são os pilares da interação humana, tá, gente? Quando a gente vem para essa dimensão aqui, a gente recebe essa consciência individuada, ela vem com esses três pilares. Como eu já falei, a sombra, a máscara e a essência, tá? O que é a essência? É o eu original e autêntico em sua jornada multidimensional como consciência individual. Então, antes de ser Luciane, eu sou uma essência. A Luciane é um dos tentáculos dessa consciência. Tá? Então, nós somos também Luciane. Nós somos também Luciane, tá? O que é sombra? Que eu já falei. Conteúdo inconsciente, mal resolvido, limitante e doloroso. Bem claro, né? O que é máscara, gente? Muita gente acha que máscara é ruim. Acha que máscara é ruim porque não sabe o que é máscara. Máscara são funções multidimensionais adaptativas em cada cenário sistêmico. Traduzindo, eu tô diante do meu pai e da minha mãe. Qual que é a minha função nesse lugar? Filha. Qual máscara eu vou usar? De filha. Eu tô com meu marido, certo? Qual que é a minha função com meu marido? Eu posso ter mais de uma, né? A esposa, a amante, a amiga. Eu vou usar essas máscaras. Só que aí eu tenho conteúdo inconsciente, mal resolvido, doloroso. Eu uso a máscara de filha com meu marido. O que eu tô fazendo? Eu tenho uma sombra que vem da história ali minha emocional, né? Porque pega no emocional. Da minha infância com a minha mãe e com meu pai. Tá escondido. Eu levo pra minha vida. Eu caso, eu tenho um companheiro. Quando eu encontro essa pessoa, a sombra vai aparecer, porque eu tô interagindo. A pessoa também tem a sombra dela. Eu uso uma máscara para me proteger para eu proteger a mim mesma de ver essa sombra. Então eu continuo vestindo aquela função mal resolvida. Se era de filha, eu vou pro meu casamento como filha do meu marido. Entendeu? Então, máscara não é negativo. Máscara é função dependendo do cenário que você tá. Se eu tô aqui na live como profissional falando com vocês, eu não posso usar a máscara de mãe. Apesar que eu uso um pouquinho, tô usando um pouquinho aqui, dando umas bronquinhas. Entende? Eu não posso ser namorada de vocês. Eu preciso ser a terapeuta profissional. Se eu usar uma máscara que não compete ao que eu tô vivenciando nesse cenário aqui, nesse sistema que a gente tá distorcido. Eu preciso olhar essa distorção.
Deu para entender essa parte? Isso aqui a gente tá afunilando. Ok? E a essência, gente, ela é como o próprio nome já fala. É para chegar nela, para recordar ela, que a gente faz tudo isso. Porque a gente acessa a nossa autenticidade, que tem a ver com o nosso ego, mas não é um ego descontrolado, é um ego que está no lugar, ele está no posicionado. Então, por exemplo, se eu tô usando a máscara de profissional com vocês, meu ego, eu preciso do meu ego para estar aqui. Meu ego tem que estar no lugar. Porque se eu tiver com vergonha, ai não vou falar na internet. Pronto, não vou conseguir. Entendeu? Tá? Então vamos lá. Deixa eu só ver se eu terminei a explicação. E aí a gente vai pro exercício. Então já vão pegando papel e caneta. Já vão fazendo enquanto eu vejo aqui. Vou pedir para vocês escolherem um tema aí da vida de vocês, que vocês sentem que vocês estão enfraquecidos e talvez servindo de alimento para a Matrix. Ou seja, uma sombra. Ai, Lu, não sei minha sombra. O que tá te irritando na sua vida? O que você não aguenta mais? Que você fala, ai, Deus, não aguento mais isso, eu quero mudar. Não aguento mais meus relacionamentos, ou não aguento mais não ter relacionamentos, ou não aguento mais olhar pra cara da minha mãe, ou não aguento mais as coisas que meu pai fala, não aguento mais, tenho culpa porque eu não sei se eu sou uma boa mãe, ou eu tô totalmente insatisfeita financeiramente, ou na minha vida profissional, não sei, gente, tá? Ou minha vida sexual, que é um tema que eu adoro falar também. Tá? Então, escolham um tema da vida de vocês. Pode ser uma pessoa também, tá? Pode ser uma situação coletiva que tá mexendo com você aí, tá tirando mesmo a sua paz. Escolha aí esse tema, tá? Vão pegar um papel, pode ser uma folha grande, sulfite ou de caderno grande, e vão dividir em 4 pedaços. Folha em 4 pedaços. Papel A, papel B, papel C, papel D. Tá? E mantém aí na sua mente, no seu coração, na sua energia, o tema que você quer olhar, que eu falei, a sombra, o desconforto, o que tá pegando aí. Deixa eu ver os comentários enquanto isso. Artes de beleza, muito bom. Fico muito feliz de estar fazendo sentido, que eu tô conseguindo expressar e vocês estão conseguindo receber a mensagem. Michele, Lu, as sombras nunca acabam? Tem pessoas que têm muitas e outras menos. Se acabam, eu não consigo te falar. Dentro do acesso que eu tenho, que eu não acessei todo o universo da face da Terra, gente, pelo amor de Deus. Mas até onde eu acessei, que seria a consciência de ser... Quando eu falo acessei, não sou eu que estou nessa dimensão. Foram os ensinamentos que eu consegui, tipo assim, consegui encostar meu dedo. 6ª e 7ª dimensões da consciência, tá? As sombras não acabaram. Na 5ª dimensão, que é o que eu falo muito, as sombras continuam. Mas justamente o que eu tô fazendo aqui com vocês é levar vocês, puxar para a 5ª dimensão da consciência. Na 5ª dimensão, a gente prioriza as nossas sombras. E as sombras coletivas. Elas não são colocadas embaixo do tapete. E a Terra está, né, a humanidade está se desenvolvendo. E tudo que está acontecendo agora é justamente para isso. Não tem como a gente se desenvolver em humanidade sem olhar para essas sombras. Travou pra mim, separa o papel em 4. Isso, papel grande, 4. A, B, C, D. Escolhe um tema complicado aí da sua vida que você quer olhar. O que é uma sombra. Então saiba que o tema que você está escolhendo, você não é vítima. Você está olhando para uma sombra que está refletindo na sua realidade. Tá? Lembra que eu falei da justiça? Essa é difícil de engolir, que não existe injustiça, existe ajuste. E que não existem vítimas e vilões, existe inconsciência. Essa foi a mais difícil pra mim. É tipo como se enfiassem uma faca assim no meu peito, mas essa faca acessou a minha sombra. E aí tudo começou a mudar de verdade, com potência. Certo? Papéis prontos, vamos começar. Tomar uma aguinha.
Vou pedir para vocês levantarem da cadeira. Não tem como fazer esse exercício deitado. Depois, por favor, não me manda resultado de exercício falando que você fez... Ai, não senti nada. E eu sei que você tá falando que não sentiu nada porque você não foi lá e pôs o pé em cima do papel. Se você quer saber da sua própria vida, faça conforme eu tô falando, para você poder aproveitar. É para você, não é para mim, tá? Não acabam porque em nossa vida, círculos e relações sempre teremos as interferências, exato, que podem nos afetar, é o que eu acredito. Exato, como somos seres sistêmicos e multidimensionais, a gente vai estar sempre trocando conteúdos inconscientes com as outras pessoas, né? Mas a gente tem a nossa jornada também individual. Vou explicar novamente. Pega uma folha de papel grande, pode ser uma sulfite, uma de caderno. Quem puder escrever aqui pra mim, enquanto eu tô explicando, deixar essa instrução, eu vou agradecer muito. Uma folha de papel, corta em 4 pedaços, cada pedaço, A, B, C, D, tá? 4 letras. Escolhe um tema aí no seu íntimo que tá difícil pra você nesse momento. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação coletiva que tá te afetando, qualquer coisa que é pesada, que tá complicada pra você. E guarda aí no seu coração. Certo? Levantem, coloquem os papéis no chão aí na frente de vocês. De preferência descalço, tá, gente? Por quê? Vocês vão pisar no papel e vocês vão começar a acessar as informações que são de vocês. Não sou eu que tô acessando, são vocês que estão acessando. Tá? Obrigada, Mi. Então, levantem. Fiquem de pé, coloquem os papéis na frente de vocês, do jeito que vocês quiserem. Eu vou dando as instruções da ordem, se for necessário. Gratidão, Mi. Papéis no chão. Vocês em pé na frente deles. Fechem os olhos. Endireitem a postura de vocês. Pode dar aquela soltada nos ombros, no pescoço, nas pernas, chacoalha. Pode dar aquela alongada gostosa, estica, estica, estica. Respira profundamente, solta o ar. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, inspira o ar profundamente. E solta. Solta soprando, porque isso tem uma força gigante, gente, do que soltar pelo nariz. Mais uma vez, inspira. E solta. De preferência agora, diga em voz alta. Se não tiver como, diga no seu coração. Pode levar a sua mão no seu coração para você sentir que tá lá. Diga, eu estou pronto ou pronta para ver. Eu estou seguro ou eu estou segura. Essa é uma decisão consciente e racional. Eu faço isso por mim, pelo outro, pelo todo. Respira profundamente. Abre os olhos. E agora você vai ver os papéis na sua frente. Eu vou pedir para vocês escolherem um dos papéis para vocês subirem neles. O que é subir no papel? Você vai pisar no papel. Então, se você colocou muito juntinho, você vai precisar separar, tá? Então, vamos supor que você escolheu o papel B. Você vai colocar o seu pé, os seus 2 pés em cima do papel B e vai se concentrar. Quem estiver chegando agora, eu vou pedir para sair, porque você vai perder e vai ver spoiler que vai atrapalhar o resultado aqui do aproveitamento dessa aula e do exercício. Aí você pode assistir a gravação. Você que tá aqui, continua comigo, faz comigo aqui, porque eu vou comentar o resultado de vocês e continuo respondendo perguntas. Quem estiver chegando, eu vou pedir a gentileza de sair e assistir a gravação, senão vocês vão perder, vão, aliás, acessar informações que vão atrapalhar o aproveitamento de vocês nessa aula terapêutica. Gratidão.
Quem está no papel, observe-se. Você vai começar a sentir coisas no seu corpo. Vai escaneando. Você agora acessou como se fosse um tubo que te leva para uma realidade onde você vai se tornar um pesquisador. Você está acessando, observando as informações que estão aparecendo. Pode ser que você sinta emoções. Pode ser que venha imagens, pessoas, memórias, até músicas, filmes, qualquer coisa, símbolos na sua mente. Se você começar a ter emoções, dê passagem para elas. Evite segurar. Então, se deu vontade de sorrir, sorria. Se deu vontade de chorar, ficou emocionada, deixa essa emoção vir. Se você sentir necessidade de movimentar, mudar de posição, ai, fiquei com vontade de sentar, Lu, senta, não evita. Ai, fiquei com vontade de levantar as mãos para cima, levanta. Não tente analisar, não julgue o que tá vindo, simplesmente observe e dê passagem. Eu vou analisar para você, tá? Então, quem estiver chegando aqui, você tá chegando bem na hora do exercício, você vai perder o aproveitamento. Eu vou pedir para você sair e voltar na gravação. Gratidão. Então, vai se observando e vai registrando o que você está sentindo aí no na sua memória, enfim. Isso, Mili, se você acabou de entrar, eu vou pedir para você sair agora, porque senão você vai ver o exercício, aí você volta na gravação, tá? Um beijo, gratidão. Quem já sentiu no primeiro papel, pode dar um passo para trás. Você percebeu, já acessou tudo, já se esgotou, dá um passo para trás, sai desse papel. Pode abrir os olhos, né? Respira profundamente, libera o acesso desse papel e vai para o próximo, segundo papel. Faz a mesma coisa, sobe no papel e começa a se observar. Eu sempre recomendo começar a escanear o corpo. Pode ser dos pés à cabeça ou o inverso. Tudo é informação. Não ignore, não menospreze, não julgue. Só observe e constate. Sentir coceira no olho, isso é uma informação. Deu dor de barriga, isso é uma informação. Sentir raiva, uma informação gigante. Veio uma música dos anos 80 na minha cabeça quando eu ia para a escola. Isso é uma informação. O meu gato tá aqui comigo, pisou no papel comigo. Isso é outra informação. Observa tudo o que tá acontecendo. Quando você percebeu que já esgotou, você já acessou tudo, você sai desse papel, dá um passo para trás, respira profundamente, libera essa pesquisa e vai para o terceiro papel. Quem estiver chegando agora, você está chegando bem na hora do exercício final. Eu vou pedir para você sair e entrar depois na gravação para você aproveitar ao máximo a experiência dessa aula terapêutica. Agradeço. Vejo você depois. Libera e faz no próximo papel. Sai dessa energia, quando esgotar, né? Respira profundamente, vai para o terceiro papel. Faz a mesma coisa. Observa tudo, vai sentindo. A gente tá no terceiro papel, tá? Observa tudo que você tá captando, desde o corpo físico até o seu universo mental, as emoções, imagens, símbolos, animais, sons, tudo. Quando você perceber que você já acessou,
que você já deu passagem, mas não se demore nas sensações, principalmente emoções. Se deu vontade de chorar, dê passagem, mas respira fundo e você tem total poder de dar o comando de cessar, tá? É só uma pesquisa. Não é para você mergulhar nessa frequência. Pode sair do papel e agora a gente vai pro último papel. Mesma coisa, sobe no papel e começa a observar. Observa, escaneia o seu corpo. Respira sempre profundamente. Observe as regiões do seu corpo que apresentam alguma alteração, chamam a sua atenção por alguma razão. Isso também faz parte, é informação, você vai me contar para eu te ajudar a entender. Estamos no quarto e último papel. Observe movimentações, posições diferentes. Se você quer virar mais para a direita, mais para a esquerda, se você quer, sente o seu corpo caindo para frente ou para trás, ou movimentando. Deu vontade de rebolar, rebola, isso é informação importante. Deu vontade de mexer braço, fazer uma posição estranha, não julgue, só faça, dê passagem por alguns momentos e solta. E vai observando. Quando você sentir que já acessou o que você precisava, você pode dar um passo para trás, soltando dessa informação que você acessou. Agora eu vou pedir para vocês olharem para os 4 papéis e vou pedir para vocês escolherem uma posição. Vocês vão organizar esses papéis de um jeito que vai fazer sentido aí para vocês, mesmo que não seja racional, mesmo que vocês não entendam, é instintivo, tá? Primeira coisa, eu quero que vocês observem a posição do papel A, B e C. Escolham como vocês querem colocar esses 3 papéis, A, B e C. O D fica por último. Pode pôr do jeito que você quiser. Você pode pôr em forma de ranking, do tipo... essa é a forma mais adequada, na verdade, para eu poder ajudar vocês a ficar mais fácil. Então, vamos organizar assim. Coloquem os papéis em forma de ranking. Então, na vertical, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. De cima para baixo, tá? Então, aquele papel que você sentiu que você colocaria em primeiro lugar, seja lá porque for, não pense o motivo, só coloca, tá lá em cima. O do meio, embaixo, e o terceiro por último. Quem estiver chegando, eu vou pedir para sair, por favor, voltar na gravação, senão você vai ver o resultado do teste, do nosso exercício, e vai interferir aí no seu resultado. Então, coloquem em forma de ranking vertical, na ordem que vocês quiserem, sentirem instintivamente, papel A, B e C. Feito isso, agora vocês vão pegar o papel D de dado, e vão escolher um lugar para colocar ele em relação aos outros papéis. Você pode colocar ele como sendo o primeiro lugar agora, você pode colocar ele em outra posição, segundo, terceiro, quarto. Você pode colocar ele em cima de outro papel. Por exemplo, o D eu quero colocar em cima do A, eu não tô vendo o A, eu tô tampando o D com o A. Pode pôr também. Quero colocar atrás, como se fosse um ranking, né? E atrás seria a esquerda, né? Coloca lá. O que fizer sentido para vocês. Quando vocês terminarem, observem e tragam aqui. A Michelle já colocou, eu vou interpretar. Eu vou revelar o que cada papel significa. E o que eu revelar aqui e o que vocês acessaram no papel é o que está vibrando nesses elementos, tá? Então, podem sentar, podem tomar água de vocês, respirar, mas deixem os papéis no chão e fiquem olhando para eles e me falem como que foi o resultado. Então, vamos lá. Eu já vou acelerar aqui que a gente tá há bastante tempo, mas resultado da Michelle Coimbra. Vamos revelar primeiro, desculpa, gente.
Papel A é a sua essência. O que você sentiu no papel A? Me digam. Papel B de Brasil é a sua máscara. O que você sentiu nessa máscara? Papel C é a sua sombra. O que você sentiu no papel C? E o papel D de dado é o tema que você trouxe. O que você sentiu? E por fim, como você posicionou tudo isso? Tá? Então vamos lá. Eu vou pedir para vocês dizerem a ordem e o que vocês sentiram em cada papel, de forma objetiva. Tipo, por exemplo, a Daniela escreveu: no A eu não senti nada. Beleza, isso é uma informação, tá? Então vamos lá. Eu vou começar aqui. Tá, artes da beleza. Eu preciso que você me diga onde você sentiu coceira no olho. Você precisa me dizer qual foi o papel, tá? Então vou responder aqui a Daniele. Daniele, no A você não sentiu nada. O A é essência. Se você não sentiu nada na sua essência, possivelmente você está distanciada da sua essência. Tá? Tem outras coisas acontecendo por cima que podem, geralmente, né, são as nossas sombras, mas a máscara também possivelmente tá te servindo como sobrevivência e não função. No papel C, a Andrea falou que a sombra, ela sentiu medo, pois estava na frente do espelho e meu rosto ficou estranho. Gente, fala sério, não é maravilhoso? Eu amo o que eu faço, eu amo esse conhecimento e eu amo vocês. Gente, no papel da sombra da Andrea, acho que tá claro, né? Você precisa que eu comente? Quer exercício, quer resultado melhor do que o arquétipo do espelho? O arquétipo do espelho, ele resume tudo que eu falei aqui, gente. Tudo. No A, a Andrea falou, a essência não senti minha mão esquerda, acho que você quis dizer, é isso? A mão, ela tá associada com o fazer, tá? O realizar, o materializar. A mão esquerda, dentro da metodologia multissistêmica, tem a ver com a energia feminina. Então, se você viu isso na sua essência, pode ser que a sua essência tá te dizendo, faça algo através da sua energia feminina. Como que pode ser isso? Eu não tenho como te afirmar, porque eu não sei a sua história, não tô em espaço e momento terapêutico. Mas, começa a fazer coisas que nutram o seu feminino. Ou você já está fazendo. O feminino, ele não faz, tá? O feminino, ele acolhe. Então, a minha recomendação em termos gerais, sem conhecer a sua história, se você precisa fazer alguma coisa, realizar, concretizar alguma coisa que não tá fluindo aí dentro do tema, né? Que esse tema, tem que lembrar disso, vocês trouxeram um tema. Dentro do tema que vocês trouxeram, é isso que tá aparecendo, tá? Então, no seu caso, Andrea, eu recomendo, ou você já está olhando pro seu feminino. No B, ela falou que a máscara, né, ela escreveu, eu vi mentalmente mãos escuras, sombras. Então, as mãos escuras e as sombras, no papel B, que é da máscara, no tema que você trouxe, está te mostrando que você está se escondendo, você está apresentando, lembra, você está colocando uma máscara para se proteger. E essa máscara, ela está escondendo partes sombrias que você não tá vendo ainda. E tem mão também. Aqui pode ser, tá? Eu sempre vou avisar. Eu tô trazendo com a informação que vocês estão trazendo aqui pra mim. Pra ter certeza, precisa entrar em atendimento terapêutico. Pode ser aqui, Andrea, um caso de sombras do feminino. Sombras do feminino requer que a gente olhe pra nossa linhagem materna. Tem que começar olhando para a mãe e vai olhando as referências de feminino. E no C, eu tive medo. C é a sombra. A gente tem medo de ver a nossa própria sombra, tá? Então, nesse tema, recomendo fortemente você olhar as questões das sombras do feminino. A Artes da Beleza falou que sentiu coceira no D. O D é o próprio tema, tá? A coceira, ela representa
um sistema de proteção. Então tá incomodando. Quando a gente tem problemas de pele, isso a psicossomática vai explicar, quando a gente tem problemas de pele, principalmente que causam coceira, a gente tá em acesso, aliás, processo de rejeição. Pode ser rejeição de um lugar que a gente mora, pode ser rejeição em relação a alguém, pode ser rejeição do momento que a gente está vivendo. Isso tem a ver com esconder. A pele, ela é o nosso maior órgão, ela envolve a gente, ela é como se fosse, né, o nosso contorno. Então tem muito a ver com isso, com a questão da máscara e tudo mais. Então tem alguma coisa aí nesse tema que você está trazendo que tá realmente muito desconfortável para você e você tá em rejeição, tá? A Andrea falou que no D, que é o tema, eu não vi a hora de pular, pois fiquei com medo do C. Então, porque possivelmente é um tema difícil, né? Então, se você tá no tema, quer sair porque tá com medo da sombra, é exatamente isso. Mas você só vai resolver esse tema se você olhar pro C, que é a sombra, tá? Ela falou também que no tema ela via as duas mãos dela e quis ficar de um pé só. Tem muito arquétipo da mão aí no seu exercício. Tem algo do tipo, precisamos fazer algo, tá? Está nas suas mãos, o poder está nas suas mãos. Querer ficar num pé só tem a ver de novo com a energia feminina e masculina. Me conta em qual pé você tirou do chão. Deixa eu voltar aqui, peraí, na minha anotação. A Daniele. No B, que é a máscara bocejou. O bocejar é tipo assim, ai, não quero ver. Isso tá me dando sono, não quero. Vou dormir. Não quero ver a minha máscara. Não quero encarar a minha máscara. Ou você usa essa máscara do tipo, não ligo, vou dormir. Isso não é uma máscara, é uma sombra que você tá usando como máscara. Pode ser, tá? Não tô afirmando 100%. C, a sombra. Senti dor na sola do pé e algo entrando nas minhas costas. E saindo da minha nuca e entrando no topo da minha cabeça. Bom, aí assim, eu não tenho, de novo, né? Eu vou falar aqui possibilidades. O que você tá relatando pode ter a ver com a energia vital. E a sua presença aqui na Terra. A troca que você tem aqui na Terra através dessa energia. Lembra que eu falei? A energia vital, ela tem a ver com as funções da sexualidade. Se você quiser, não assistiu, assiste a minha live, depois você sai dessa, um outro dia, que agora você vai estar cansada. Assiste a live da sexualidade, qualquer coisa me pede que eu te mando o link. Porque me parece que tem alguma coisa ligada a isso. Se não for, pode ser algum processo de dispositivo, tá? Que a gente conhece como chip. Mas precisa investigar. O D, que é o tema, ela colocou em cima do A, do C e do B, é isso? Quando você diz que bocejou e sorriu, esse sorriso, ele precisa estar associado, eu entendo, com esse bocejar. Então, pode ser essa coisa meio cínica, tá? Aí você que vai precisar dizer o que você sentiu. Mas essa manifestação é típica da sombra se escondendo na máscara. Sabe aquela... Não tô dizendo que é o seu caso, mas só como exemplo. Sabe quando a gente acaba sendo passiva-agressiva? Esse é um exemplo perfeito de estar usando a máscara que não se afeta para esconder a sombra de quem tá querendo voar no pescoço do outro, tá? A Michelle abriu a boca em todos. Gente, porque é como se fosse assim, que tédio essa mulher falando, essa Luciana insuportável falando quase 2 horas aqui. Entendeu? Vou bocejar. Tem isso. Isso é reação do ego. Não é contra mim. Eu nem levo pro pessoal. Eu sei que essa live está pegando no ego de vocês. Porque eu tô provocando as sombras. Então, o abrir a boca tem muito a ver com isso, tá? No A, que é a essência, lembrou da filha e do ex. Fiquei arrepiada e passei a mão no dedo esquerdo da aliança. Então, como tá na essência, pode estar ligado com a programação que você fez de fazer essa família, tá? Não vejo como uma coisa negativa. Aí precisa ver como você lida com essa separação, tá? Mas a princípio me parece ok.
No C, que é a sombra, veio o ex. Então, aí pode ter um conteúdo, né, que não, talvez não esteja tão bem resolvido. Então, tem uma coisa aí que você não olhou ainda ou não percebeu, é um ponto cego. No C, que é a sombra, o ex... isso eu já falei. O B, que é a máscara, mexeu o pescoço para os dois lados, espreguicei. Me parece, sabe até o que é a cena o que acontece assim simbolicamente, a gente veste essas máscaras e elas meio que colam na nossa cara e a gente acredita que a gente é a máscara. Então ela é desconfortável, né? Você escreveu isso, eu vi a cena do tipo assim, como se tivesse tirando a máscara e você deu aquela ajeitada assim, sabe? Pra tipo, soltei um pouco. Então, vou te deixar com essa mensagem. A Daniela escreveu que na sombra ela sentiu coceira no antebraço direito. Então, o braço, ele tem a ver com também o fazer, mas de sensação de segurar. Tanto na questão da segurança, né? Eu dou segurança, eu carrego uma criança no colo, eu dou um abraço para alguém, né? Eu tô transmitindo segurança. Como de segurar mesmo, né? Assim, dar conta de segurar pesos, por exemplo. A coceira, já expliquei, né? Tem a ver com a frequência da rejeição. Quando a gente está falando de sombra, possivelmente tem alguma situação no tema que você trouxe, que você deve estar carregando um peso que não é seu. Isso está gerando uma repulsa. Tá, gente? Eu não sei nada do caso de vocês. Espero que faça sentido, mas vou pedir para cada um fazer a lição de casa e refletir sobre si mesmo, tá bom? Se vocês quiserem aprofundar na situação de vocês, me chamem lá no WhatsApp, a gente agenda uma sessão, né, de terapia. Lembrando que, como eu estou de mudança, a minha agenda já vai fechar. Eu não sei ainda quando que eu vou abrir, porque eu vou mudar completamente. Eu vou abrir, mas eu não sei ainda quando. Então, eu tô agendando mais ou menos até o dia 18, por aí, tá? A Michelle falou que no tema dela, os pés queriam sair. Sim. Deve ser um tema complicado, que você, por mais que você trouxe ele para o exercício, tá difícil de encarar. Ela acabou arrotando 2 vezes. O arrotar tem a ver com digerir, exatamente, né? Tem alguma coisa aí no seu plexo solar, ou seja, esse tema deve estar movimentando o seu poder pessoal com desconforto. Mas lembra, gente, uma vez que a gente olha para as nossas sombras, elas viram nossas luzes. Então, dá trabalho? Dá. Vai doer? Vai, mas ninguém precisa ficar sofrendo séculos. Bora trabalhar isso. Vai estudar, vai fazer terapia. Não tem dinheiro para terapia? Vai, faz o seu corre, entendeu? Faz as suas anotações, se observa. Vai estudando. Fez sinal de limpeza com as mãos. Perfeito, muito bem. Colocou o tema sobre a essência, maravilhoso. Significa que, ou, na verdade, assim, ou você está escondendo a sua essência nesse tema, ou você está escolhendo, em essência, a olhar para o tema, tá? Beleza. A Andrea falou que ela tirou o pé direito. Então, aí olha só que legal, o seu caso era do feminino, né? O direito tem a ver com a energia masculina, o esquerdo tem a ver com a energia feminina. Você pode estar vivenciando alguma sombra do feminino que diz que só o feminino dá conta. Tá? Pode ser algo assim, tipo, sabe, a mulher guerreira, ou a salvadora, ou a mulher que se basta, esse tipo de coisa. Não sei se vai fazer sentido. Vê aí você, qualquer coisa me manda mensagem depois. A Michelle Coimbra. O corpo se movimentava. Deixa eu ver. Eu preciso acelerar aqui, que vocês também devem estar cansados, mas vamos lá. Depois a gente pode falar no privado, lá no WhatsApp. No A, que é a essência caminhando a passo firme. Maravilhoso, a sua essência está caminhando a passo firme. Você está fazendo o que era para você fazer. Você está honrando a sua essência. A sua vida está perfeita? Não, a minha também não. Tudo bem, mas estamos honrando a nossa essência. No B, que é a máscara, dança espanhola. Eu dancei comendo muito. Comendo muito. Eu não sei o que você quis dizer aqui. Talvez você quis dizer outra coisa, para a direita. Surfando muito alegre. Tema relacionamento. Então, a máscara aqui, a dança,
ela tem a ver com a energia feminina. Quando a gente fala de alguma cultura específica, no caso espanhola, pode ser que você tenha alguma referência que é dessa ou de outras vidas passadas, paralelas ou futuras, ligadas a essa cultura. Pode ser também questões ancestrais, memórias ancestrais, se você tem aí na sua família espanhóis, se não tem, pode ser de conteúdo multidimensional, tá? Mas tem a ver com a energia feminina. Agora, o que aconteceu do lado direito eu não consigo entender aqui. Mas você estava feliz, né? Tema relacionamento. Tem que aprofundar, né? Mas pode ser alguma conexão com alguém que é dessa origem, dessa ou de outra vida. Pode ser algum ancestral, alguma influência ancestral, aí no seu sistema de crença, paradigma ou em conteúdo energético espiritual. Entendeu? Que é do sistema dessa cultura. Vamos lá, eu vou acelerar. Pendendo muito para a direita. Ah, tá. O direito é o lado masculino, então pode ser da sua linhagem paterna, tá? Vamos ver, já vou finalizando. André, fez sentido? Que bom, fico feliz. Segue aí se observando. Esse exercício é muito forte, tá, gente? Vai reverberar aí forte em vocês. E me chamem no privado caso vocês queiram dar andamento isso em ambiente terapêutico. A André colocou o tema em cima da sombra. Possivelmente é porque tem muita sombra mesmo nesse tema. Então, é como se o seu eu superior estivesse falando: olha, pelo amor de Deus, para sua sombra. O Paulo, entrei cético, estou surpreso e vivi... Uau, já amei eu amo essas palavras intensas, sabe? Visceralmente, precisando, querendo, sentindo, me chamando, pedir ajuda a participar e retransmitir o que devo fazer, aproximar de você do seu conhecimento. Gente, me sigam, fiquem de olho, eu posto todo dia, assim, raramente eu falto nos posts com vocês. Eu tenho um canal no YouTube também, eu não tô alimentando, mas vai rolar. Me mandem mensagem no privado, tem os atendimentos também que eu faço, tá? Mandem sugestões, eu tô aqui, tá? O que eu souber, eu não sei tudo, eu não sou dona da verdade, mas eu canalizo informações porque eu sou igual a vocês, eu quero entender e eu quero botar a prática na minha vida. Enquanto eu não fizer isso, eu não vou sossegar. Quando eu faço, eu replico isso nos atendimentos e compartilho com vocês. André, tema financeiro, sou gerente de tecnologia em ambiente totalmente masculino e sempre lutando para me manter na postura. É isso. Dica. Profissão, tá? Profissional. É uma área que requer a energia masculina. Não importa se você é homem, se você é mulher, se você todas essas variáveis que a gente tem aí na unidade, tá? Ambiente de empresa, ambiente profissional, mesmo que você trabalhe por conta, é ambiente de energia masculina. Claro que isso pode se agravar em distorção dentro do esquema da Matrix que a gente começou falando, tá? O Paulo, bem, haja pelo seu trabalho. Gratidão, Paulo. Gente, gratidão, Artes da Beleza, gratidão às Micheles aqui, gratidão, Andréia, todo mundo que participou, gratidão imensa, gente, por terem disponibilizado do tempo de vocês, por vocês, para contribuir também com o meu trabalho, porque eu preciso passar mensagem para alguém, precisa ter alguém escutando, senão não adianta, né? E quando a gente faz essa troca aqui, a gente tá juntos, emanando uma potência gigantesca, colorida. Eu tô falando porque é assim que eu vejo, tá? Espero que outros também vejam. Colorida, dourada, para todo o planeta, toda a humanidade. E pra gente fechar, além de agradecer e mandar direto do meu cardíaco a frequência de alegria de viver para vocês, eu vou convidar vocês por pequenos segundos para que a gente juntos, acessando tudo que a gente acessou aqui, porque conhecimento dá prazer, e a gente trocou prazer aqui hoje, a gente emanar do nosso coração para todas as pessoas, todos os seres humanos, os animais também, mas hoje eu quero dedicar
convidar vocês para a gente fazer isso para todos os seres humanos que estão na Terra, independente do nível de máscara, de sombra e de essência que eles estão. Todos estão na roça, como eu falo. Desde as pessoas, gente como a gente, até as pessoas que são cruéis, infelizmente. Eu sei que é difícil, mas eu vou convidar vocês nesse momento a disparar o arco-íris que está saindo do nosso cardíaco agora para cada ser humano nesse planeta. Sejam eles de terceira dimensão ainda ocupando o corpo da matéria de terceira dimensão, sejam eles ainda vagando em quarta dimensão. Que a gente possa espalhar esse arco-íris. Esse arco-íris tem a ver com a diversidade de frequências elevadas, assim como a grande fraternidade branca cuida da gente nos seus raios de luz e vibração. Que a gente possa emanar tudo isso para todos os humanos, todos os seres humanos, inclusive aqueles que não querem receber. Que a gente mande, quem quiser receber, vai receber. Gente, gratidão profunda, eu celebro, eu honro, eu amo a vida de cada um, eu respeito profundamente os sistemas dos quais vocês fazem parte. E se não fosse vocês, eu não estaria aqui realizando meu propósito, que é o maior amor da minha vida. Então, um abraço bem apertado, gente, gratidão. Eu não vou conseguir falar de todo mundo aqui, mas a gente segue juntos nesse processo. Eu tô disponível. Talvez eu demore para responder agora porque eu tô nesse processo de mudança, mas seguimos juntos e juntas. Um abraço bem apertado. Até a próxima e até o próximo post, gente. Fiquem na luz. Um abraço, gente. Tchau, tchau.